Dadas as condições anteriores mapeadas a você desse momento histórico da elaboração da doutrina, né, entre 1895 e 1900, né, imediatamente anterior à interpretação dos sonhos, um momento particularmente, profundamente dolorido para Freud, por conta da derrocada da teoria da sedução, bem como, né, do luto derivado da perda de seu pai, né, com o qual, ao longo aqui do nosso processo de formação, nós vamos entrar mais em detalhes dessa relação edípica de Freud com o Jacob Freud, né? Mas vejam, nesse período, falando a respeito dos seus casos clínicos, das críticas derivadas dos estudos sobre a histeria e da etiologia sexual, bastante questionada na época pelos médicos e pessoas ligadas à saúde mental, né, os psiquiatras, a questão posta era que por assim dizer, a amostra de Freud, ou seja, o conjunto dos seus casos clínicos, que eram fundamentalmente baseados em mulheres burguesas, vienenses e boa parte delas judias, elas formavam um conjunto que dizia viciado de evidências para sustentar a teoria da etiologia sexual da histeria, né? Dentre outras críticas, né, mas fundamentalmente a ideia de que Freud levantava uma etiologia sexual da histeria com uma amostra viciada e pequena, né? Ora, na medida em que ele também, sendo o primeiro analista, não podia buscar um psicanalista, não existia psicologia clínica, né? Como disse, ele foi o fundador da psicologia clínica. O que vemos é alguém num famoso mato sem cachorro, né? Com a situação de todo o construto teórico que ele viu amarrado na teoria da sedução não se sustentava. O luto pela morte do pai, Freud iniciou um processo de alguns anos sobre cujos resultados um deles é a magnífica interpretação dos sonhos. Ele buscou, através dos próprios sonhos, dentro de um conjunto chamado da sua autoanálise nesses anos entre 1896 e 1900, né, sair de certos impasses pessoais e teóricos em que ele se encontrava naquele momento, né? Os maiores detalhes dessa autoanálise de Freud estão no magnífico livro do psicanalista francês Didier Anzier, chamado A Autoanálise de Freud, que ele faz um relato pormenorizado de como se deu esse período tão turbulento e dolorido da vida do fundador da psicanálise, né? E ele vai abrir a segunda edição da interpretação dos sonhos, né, com uma frase que diz que esse livro é produto da reação de luto de um homem à sua maior perda, a morte de seu pai. Ele mesmo diz isso a respeito do livro. E, obviamente, a sua autoanálise se deu, na medida em que ele não tinha um analista, se deu por uma via metodológica que cumpriu algumas condições que foram fundamentais para ele naquele momento, né? Primeiro, porque contra a ideia de uma amostra viciada retirada dos estudos sobre a histeria e aquelas mulheres que compunham os casos clínicos seriam uma amostra viciada, sonhos são universais. A amostra é gigantesca, são universais, e Freud vai afirmar que eles são a via real para o acesso ao inconsciente. Em primeiro lugar, o dele próprio, que com muita coragem, é preciso que se diga, ele expõe, não totalmente naturalmente, vai até o momento que ele acha que deva ir, no sentido da ilustração das suas teorias, mas ele vai entrando em aspectos relacionados ao seu campo de fantasias e desejos, que certamente não é algo frequente, ou seja, é preciso muita coragem para se expor daquela forma, e mesmo criando uma nova teoria baseada num novo método de interpretação dos sonhos, sonhos esses que sempre foram intrigantes para toda a humanidade, desde tempos imemoriais,
ele aplica um novo método de sua lavra à interpretação desses sonhos, mas como disse, a obra não se resume à interpretação dos sonhos, né? Ela vai no sentido da busca da construção de uma cartografia de funcionamento do inconsciente, mapeando os processos que estão envolvidos nas formações que ele promove, né? Dentre elas o sonho, sintomas, lapsos, esquecimentos, enfim, várias coisas que em outras obras também Freud vai buscar elucidar, né? Mas ele está buscando ali uma primeira amarração conceitual teórica bastante robusta, né? Até hoje bastante robusta, no capítulo 7, repito, a psicologia dos processos oníricos, no sentido desse mapeamento bastante detalhado dos modos de funcionamento do inconsciente, com os seus mecanismos e também da sua relação com a consciência, né? Daí a preciosidade do livro, porque ele não é somente um livro que visa nos ensinar a interpretar sonhos. A ambição é muito maior, ele vai no sentido da ambição maior de Freud, que é criar uma ciência do espírito, uma ciência do psiquismo humano. O que, convenhamos, não é pouca coisa, nos intriga até hoje. Vocês imaginam no cenário onde haviam muito menos condições, onde havia muito menos condições de você ter outros recursos de outros pensadores, de outras pessoas que já haviam adentrado nesse universo, né? Freud vai praticamente sozinho nisso, né? E daí outro elemento ligado à sua coragem, né? Então vocês vejam o épico, né, desses tempos, o épico de buscar uma metodologia para ir avançando nos seus próprios impasses emocionais, né, na sua vida psíquica, nas suas dores, nas suas inibições, no conjunto da sua própria neurose, através da análise pessoal de seus próprios sonhos, vários deles que compõem o material do próprio livro, né, e podendo rebater também, como disse, a acusação de amostra viciada relacionada aos casos clínicos das mulheres histéricas dos estudos sobre a histeria. Bem, o resultado disso, enquanto obra, é uma obra absolutamente portentosa, das maiores já escritas, né, e que inaugura, né, com esse método da interpretação dos sonhos e também com a amarração conceitual, teórica do funcionamento do inconsciente, uma outra imagem absolutamente nova do funcionamento psíquico e, por que não dizer, uma nova imagem do humano. O livro foi não em termos de vendas, porque na primeira edição não vendeu bastante, mas o livro foi de um impacto gigantesco sobre o mundo que operava em torno dos mistérios do psiquismo, psiquiatria fundamentalmente, né? E incluso trouxe os primeiros discípulos a Freud, que foram empurrados contra a parede a partir da leitura daquele livro e que perceberam que ali havia alguma coisa absolutamente nova, absolutamente revolucionária na abordagem do humano, né? Até hoje né? O conjunto teórico ali posto, bem como o aspecto metodológico da interpretação dos sonhos ali posto, é de uma grandeza, é de um frescor e é de uma capacidade heurística no sentido de produzir uma compreensão sobre o funcionamento do psiquismo até hoje não rivalizada, né? Então vejam, a partir dessa autoanálise, Freud, por assim dizer, pôde liberar forças bastante criativas dele, tanto na construção do próprio texto, acertar certas contas, por assim dizer, edípicas com o seu pai, né? Perda causadora daquele luto, daqueles dias, não é? E conseguir, né, dar um outro aporte teórico à psicanálise,
no sentido de sair dos escombros da teoria da sedução. E isso, a partir da análise dos seus sonhos, do luto relacionado à figura do seu pai, Freud vai começar a fazer de uma forma bastante típica dos homens geniais, né? De como renascem dessas cinzas e desses escombros para criar algo ainda mais potente, né? Então me parece que eu vou explicitar para vocês daqui a pouco, então me parece que nesse momento tão absolutamente importante da vida dele enquanto pessoa, enquanto fundador de um campo teórico, de uma doutrina, esses anos 1895, 96, 97, 98, 99, né, culminando na interpretação dos sonhos, poucas vezes Freud teve um tempo assim de tanta dificuldade, tanta dor e ao mesmo tempo algo que lhe permitiu a construção de uma obra da magnitude da interpretação dos sonhos, que certamente é o mais conhecido e a obra magna fundadora da psicanálise, né? Com essa cartografia do inconsciente, né? E que abre espaço, naturalmente, depois dos anos 1900, sob o aspecto institucional, com a chegada de pessoas também muito brilhantes, que foram impactadas pela obra e que leram a obra e que buscam o mestre vienense para se comunicar e para estudar com ele, o que vai dar ensejo em 1902 à chamada Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, que é feita no próprio consultório de Freud, na rua Bergasse 19, em Viena, onde pessoas, esses primeiros médicos, se juntam a ele no sentido desse estudo, de debater situações clínicas, de darem também sua contribuição teórica à psicanálise. E Freud teve nesse sentido também a sorte de que pessoas bastante brilhantes, bastante inteligentes e sensíveis se juntassem ao movimento psicanalítico ainda em germe nesses momentos, né? A Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras vai dar ensejo posterior, né, à primeira sociedade psicanalítica do mundo, a Sociedade Psicanalítica de Viena, né? E dentre esses homens nós podemos dizer que se formou a primeira geração de psicanalistas, que boa parte deles se analisou com o próprio Freud, tomou naturalmente que não haviam outras possibilidades, não haviam institutos de psicanálise, etc., né? E tomam um pé da teoria e o funcionamento da teoria com ele próprio nesses encontros, faziam análise com ele no sentido de se tornarem eles próprios psicanalistas, né? Então você vê nesse primeiro grupo, não chegam todos juntos, obviamente, mas você vê uma primeira geração aí de psicanalistas que começam a se juntar a Freud, né? Dentre eles Hans Sachs, Max Eitingon, Otto Rank, Karl Abraham, Sándor Ferenczi, Ernest Jones, né? Dentre outros, que vão aumentando esse grupo e vão dar ensejo logo, alguns anos depois, na fundação da Sociedade Psicanalítica de Viena. Ok?